Olá, pessoal, tudo bem? Bom, ainda não tem ninguém aqui, né, comigo, mas enfim, como o vídeo começa a gravar desde o primeiro minuto, agora tem Regis, Vera, Gabriel, Ayrton, boa noite. Bom, então enquanto o pessoal vai entrando por aqui, eu vou me apresentando rapidinho para aqueles que ainda não me conhecem ou não viram aí no nosso feed quem sou eu, tá? Então eu sou a Marissa, uma das integrantes e participantes aqui do Incisa. Oi, Poliana, tudo bem? É, Eu sou farmacêutica por formação, tenho mestrado e doutorado na área, então meu doutorado é focado na área da farmacologia, principalmente na área da psicofarmacologia. Por isso que vocês vão ver tanto esse tema aqui no Incisa, porque é algo que a gente gosta bastante, eu particularmente sou apaixonada. Oi, Lorena. Oi, Fernanda. Quanto tempo? Que legal você aqui, joia. Oi, Daisy, Bianca. Oi, Jaque. A Jaque tá aí também. Então, assim, voltando, né? É um assunto que eu gosto bastante, que tenho bastante afinidade e que gostaria, né, de continuar falando sobre ele aqui para vocês, mesmo tendo concluído o doutorado já. Então, é o seguinte, nesse evento aqui hoje, né, nesse evento, nessa live aqui de hoje, a gente vai trazer o professor Rui como um convidado nosso para falar aqui para vocês um pouquinho sobre essa né, ou neuropsicofarmacologia dos medicamentos utilizados para ajudar a dormir e para manter o sono, que é algo assim muito comum, né? Muita gente utiliza, muita gente acaba precisando desses medicamentos e muitas vezes as pessoas não conhecem, né, do que se trata. E aí, feita a minha apresentação, eu vou esperar o professor Rui chegar para daí eu poder apresentá-lo propriamente dito, mas eu já vou adiantando aqui para vocês da onde que surgiu essa ideia de falar sobre esse assunto aqui na live, né? Então foi o seguinte, então, como eu já falei aqui, eu gosto muito da área da neuropsicofarmacologia, acho fascinante entender esses medicamentos no cérebro, entender a neurofisiologia, a neuroanatomia, enfim. E aí, beleza, né? Fiz isso na minha formação e trouxe isso pra cá. Trouxe isso aqui pro Incisa. E então, nós estávamos conversando, eu, a Jaque, que a gente quer, né, oferecer conteúdo científico, informações relevantes, estimular o desenvolvimento científico, acadêmico e profissional de todo mundo, tá? Então, o que aconteceu? Nesse sentido, aí, há umas 2 semanas, foi Semana Acadêmica de Farmácia nas universidades em que eu e a Jaqueline trabalhamos. E aí, em uma delas, né, a gente convidou o professor Rui para dar uma palestra. Então, nós conversamos com ele, e aí ele, poxa, né, o que você acha da gente começar a falar sobre, né, neurofarmacologia, neurociência, para todo mundo escutar e para todo mundo ficar por dentro. Então surgiu essa ideia da gente fazer, né, essa imersão em neuropsicofarmacologia. Então a gente fez essa live aqui hoje, que a gente está chamando de aula, né? Mas vai ser mais uma aula sobre isso, em que o Rui tá aí. Oi, Rui. Peraí que eu vou tentar colocar você aqui. Então já continuo com a minha ideia. Espera só um pouquinho. Então, voltando. A gente veio com essa ideia de tentar fazer isso, trazer isso para as pessoas. E aí pensamos, por que não criar uma imersão em neuropsicofarmacologia e então trazer um parceiro do Incisa, que a gente apresentou essa semana, que o Rui é o nosso novo parceiro, para falar aqui para vocês. Então, essa é a ideia da nossa aula aqui de hoje. Eu só vou dar um confere técnico aqui e já continuamos conversando.
que resolvido aqui o problema, já descobrimos o que está acontecendo, acho que agora vai dar certo. Então, enquanto a gente está esperando aqui, né, o professor Rui entrar, a ideia, então, dessa aula gratuita que a gente vai fazer aqui é apresentar para vocês o nosso novo parceiro, trazer ele aqui para falar para vocês, para expor a experiência deles nessa área e anunciar, né, o lançamento que a gente está fazendo hoje, que é essa nossa imersão em neuropsicofarmacologia, que a gente vai trazer vários assuntos, né, dentro do módulo de um curso, para todo mundo que tem afinidade com a área, que quer saber mais, que quer se atualizar, que quer conhecer sobre o assunto, que quer se aprofundar, ou que quer buscar um diferencial, né, um atrativo a mais, né, na sua performance, né, na sua carreira. E então, assim, a minha parceria com o professor Rui, como eu contei no post, começou lá em 2014, tá? Quem não viu ali no feed, começou em 2014, quando eu comecei o meu doutorado lá em Florianópolis, na UFSC, sob a orientação dele. E eu já tinha feito iniciação científica, já tinha feito mestrado nessa área, né, voltada para sistema nervoso central e farmacologia. E aí até o meu orientador do mestrado, o professor Edmar, obrigado pela indicação, era amigo de longa data do professor Rui e me apresentou assim, ó, vai lá tentar um doutorado em farmaco com o Rui, em Floripa e tal. E aí deu certo e comecei. E aí lá em Florianópolis, né, conheci a linha de pesquisa do laboratório do Rui. É muito grande, né? Eles trabalham com muita coisa, tem muito experimento acontecendo por lá. E assim, fiquei muito fascinada, né? Me apaixonei ainda mais pela neurofarmacologia. E então a gente decidiu que a minha linha de pesquisa no doutorado seria focado na depressão, na doença de Parkinson. Então, a gente casaria ali, né, duas doenças do sistema nervoso central para fazer o estudo fisiopatológico, o estudo de farmacologia, enfim, entender um pouco mais, né? Mas além dessa linha de pesquisa, o professor Rui já trabalha, né, com modelos de doença de Alzheimer. Que mais? Modelos de depressão, modelos de adição, né, que é como a gente chama os modelos para mimetizar, por exemplo, dependência química. Trabalha com um estudo do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com memória, com exercício físico combinado a isso, enfim, uma infinidade de assuntos, né, dentro do laboratório dele lá. E então, assim, e toda a expertise que ele tem, são mais de. Vou falar aqui meio sem saber, mas eu acho que são mais de 20 anos, né? Talvez ele não. Como assim 20 anos? Tá me chamando de velho? Mas são mais de 20 anos, né, dentro da área, dentro do assunto. Então ele tem assim um know-how, um contato com pessoas muito de todas as áreas que vocês podem imaginar dentro da psicofarmacologia. E então, nada mais justo, né, assim, do que trazer uma pessoa com tanta expertise aqui para falar para vocês. E nesse sentido, assim, a ideia da gente fazer essa imersão é meio que fazer uma espécie de uma atualização profissional, né? Porque o profissional que está sempre se atualizando, buscando conhecer um pouco mais e dominar determinado assunto, é aquele profissional que se destaca no mercado, que vai além, né? Que sempre consegue fazer além daquilo que se é pedido, né, se é pedido, que é solicitado. E muitas vezes, eu, como sou professora do curso de farmácia, eu tenho diversos alunos que trabalham em farmácias ou que são, né, proprietários de redes de farmácia que comentam. Professora, tem muita gente que chega na farmácia e pergunta pra gente sobre tal medicação, sobre tal coisa, e não sabe, né? Não, a gente fica em dúvida de como explicar. E
como que a gente responde, e enfim, né? Aí desse, dessa discussão, né, dessa conversa sobre isso, a gente chegou à percepção de que seria bacana fazer, né, um curso sobre isso. Rafa Prediger, Rafael, não consigo ver a fotinho. Ó, o Rui pediu aqui para participar. Agora deu certo. Opa, Opa. deu certo, Rui? Conseguiu? Sim, finalmente. Desculpa aí a Não, ignorância. imagino. Fiquei aqui contando um pouco da nossa história, como que acabei caindo lá em Florianópolis, como fui fazer Sim, meu doutorado lá. legal. Como é que tá a minha câmera aqui? Tá legal? Ah, tá legal. Dá pra te ver bem. Deu uma Ah, travadinha agora, mas tá boa. então tá bom. Desculpa Tá o ótimo. atraso aí, pessoal. Imagina. Então, assim, aproveitando já que você chegou aqui, acho que eu já fiquei falando muito, as pessoas não querem mais me ouvir falar, vieram aqui para te prestigiar e não a mim. Eu só vou fazer uma Beleza. apresentação rapidinho aqui. Então, o professor Rui, ele é mestre, doutor e pós-doutor em farmacologia, então ele tem um know-how muito grande para discutir esse assunto aqui com a gente hoje. Além do pós-doutorado dele em neurociências lá em Coimbra, né, na Faculdade de Medicina de Coimbra. E como eu falei aqui, são muitos anos de experiência nessa área. Eu ousei falar 20, Rui, mas não sei se são mais ou menos. Não se ofenda se eu falei 20 foi a mais, tá? Mas é Não, muitas é isso mesmo. experiências, são muitas experiências, muito congresso, muito aluno, muito tudo sobre o tema. E já contei para ele também, né, de onde que surgiu a ideia da gente fazer essa aula aqui hoje, dessa aula gratuita, para falar sobre isso, para contar, né, da imersão em neuropsicofarmacologia que a gente está propondo. Então agora eu vou deixar você falar aqui, senão daqui a pouco as pessoas começam a fugir, achando que só eu estou falando aqui. Não, muito obrigado, Marisa, pelo convite, né? Fiquei muito honrado. Sempre fico muito feliz assim quando os meus ex-alunos, né, vão trilhando um caminho de sucesso. Então, a Marisa foi uma doutoranda do meu laboratório exemplar, sempre uma excelente aluna, e agora ela e a sua parceira Jaqueline, né, criaram esse canal que eu já explorei, achei fantástico o material de vocês, né, tanto para profissionais da área da saúde, mas também para a população em geral. Acho que os temas que vocês estão tratando, incluindo esse de hoje, né, são super relevantes, né, as pessoas têm muitas dúvidas, claro que os profissionais que lidam diretamente com essas medicações, mas a população em geral, né, então, hoje em dia, essas medicações que a gente vai falar hoje, um pouco essas, principalmente os famosos tarja pretas, né, calmantes, basicamente medicações do tipo Rivotril, né, um em cada 10 adultos usa. Então é muito comum as pessoas usarem, são usadas para várias finalidades, né, então hoje a gente vai tratar o uso delas como hipnóticos, né, como essas medicações para induzir sono, mas elas são usadas para outras finalidades também, para diminuir a ansiedade, alguns tipos de epilepsia, né? Então são medicações muito usadas pela população. Eu acho super relevante aí esse tema, a gente, né, vou estar à disposição aí de vocês para a gente conversar. Se eu não me engano, eu acho que eu li um material em algum lugar que o medicamento mais vendido no mundo era o clonazepam, né, o Rivotril. Então, que era assim uma receita de bilhões de dólares quanto da utilização deles. Então, para a gente começar, como é que agem esses calmantes, né, hipnóticos no cérebro do indivíduo que utiliza? Então, realmente né, o clonazepam, que é o Rivotril, ele é o psicofármaco recordista, né, de venda. Então, levantamentos da Anvisa mostram que ele é disparado a medicação né, que atua no sistema nervoso central mais utilizado pela população. Então, todas essas medicações que são usadas para dormir dessa classe, eles são depressores do sistema nervoso central. Então, na prática, eles
vão diminuir a atividade do sistema nervoso central. Isso, né, com o objetivo de induzir o sono. Então, na verdade, o que eles fazem no nosso cérebro, eles potencializam o efeito de um neurotransmissor. Né? Então, no nosso cérebro existem diversos neurotransmissores com diferentes funções, e esse neurotransmissor que eles atuam é o GABA, né? Ácido gama-aminobutírico, que é um principal neurotransmissor inibitório. Né? Então, o que fazem essas medicações, elas aumentam o efeito desse neurotransmissor, e com isso diminui as funções, né? Tanto aquelas que nos mantêm alerta, então essa é uma finalidade de induzir sono, mas na prática, dependendo da dose, da frequência, né, e por quanto tempo são utilizados, elas vão poder deprimir também outras áreas do sistema nervoso central, né, que não vão controlar somente o sono, mas a memória, a questão da atenção, e até chegar a diminuir a atividade de áreas que controlam funções vitais. Né, esse que é o grande risco, né, e o grande alerta sempre que a gente fala quando né, a gente está conversando sobre essas medicações, o risco delas gerarem uma parada cardiorrespiratória, né? Então, porque essas funções a gente muitas vezes não associa, mas elas são controladas pelo sistema nervoso central, né? Então, a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória, existem áreas do sistema nervoso central que controlam essas funções. E essas medicações podem também diminuir a atividade dessas áreas, né, e com isso levar o risco, né, de uma parada cardiorrespiratória. Interessante. E aí, nesse sentido, toda pessoa que não consegue dormir, que tem um problema de sono, é um candidato a tomar uma medicação dessa? Essa, assim, né, a indicação clínica que a gente fala. Né? Então, hoje em dia, no Brasil, 1 em cada 3 indivíduos relata problemas de insônia. Então, né, a gente está com mais de 70 milhões de pessoas no Brasil relatando problemas para dormir. E muitas vezes, né, a indicação ela vem de algum familiar, vem de um vizinho, não vem de um médico, né, não vem de um profissional da área da saúde. E, assim, a gente costuma dizer que é uma forma relativamente simples, né, de induzir o sono da pessoa. Mas existem várias outras alternativas não farmacológicas, né, que não envolvem medicações, que deveriam ser testadas antes. Então, é super importante a gente falar em higiene do sono. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão se envolvendo num excesso de atividades, muitas vezes até tarde da noite, né, no seu computador, no seu celular, assistindo séries, e aí, né, de uma hora para outra, desliga a luz do quarto e acha que vai dormir, né, instantaneamente. Isso, obviamente, que não acontece assim. Né? Então, principalmente pessoas com maior dificuldade de dormir, precisam, antes de pensar né, em usar uma medicação dessa classe, tentar essa higiene do sono. E o que é isso? Bom, primeiro, controlar o ambiente em que eu vou dormir. Né? Pessoas que têm dificuldade em dormir não podem trabalhar no quarto, não podem comer no quarto, né? Não podem trabalhar, ver filmes no quarto. Então, o quarto ele vai ter que ser associado com sono. Né? Vou evitar alguns produtos, então, se eu tenho dificuldade em dormir, eu não vou usar, não vou consumir café, né, produtos que tenham cafeína, né, que isso também estimula o nosso cérebro e vai dificultar o sono, alimentos muito pesados, a temperatura do quarto, né, não pode estar muito quente, nem muito frio, então pode ver que tem vários fatores que podem estar influenciando no nosso sono, dificultando o nosso sono, né, ruídos, então se o ambiente, né, tem muito ruído, então tem vários fatores que antes a gente tem que tentar controlar antes de sair né, buscando essas medicações. O celular é uma via de mão dupla, né? Ele trouxe muitas vantagens e praticidade para o nosso dia a dia, mas como ele é uma fonte riquíssima de informação, isso é ótimo.
Mas ao mesmo tempo, se a gente não se desligar, ele tá ali o tempo todo, né? E eu acho que esse também, né, esse acesso à informação muito fácil que a gente tem hoje em dia é o que acaba dificultando, né, o sono, a pessoa conseguir dormir e se desligar, né? E é muito É, comum as pessoas levarem tudo para a cama, né? Leva a minha preocupação, leva o meu trabalho, leva o que imagina, eu tenho que sim. fazer. Se E você somar tem ao se você tem a Instagram. dificuldade de dormir, né, imagina, se você não silencia o seu celular, imagina cada mensagem, né, de WhatsApp, de alguma rede social sua, você vai Hum, despertando, né, e fica curioso e vai lá, olha o celular, e aí depois vai lá e toma aquela pílula mágica, né, para dormir. Então pode ver que existem, né, uma série de estratégias não medicamentosas que têm que ser consideradas antes do uso dessas medicações. uhum. E é sempre muito comum falar, né, que quem usa medicamento tarja preta não pode consumir álcool. Por quê? Na verdade, assim, especialmente essas medicações, né, como elas são depressoras do sistema nervoso central, eu devo evitar de utilizá-las junto com um outro depressor do sistema nervoso central. Aqui é uma matemática simples, né? Eu estou usando uma substância que está diminuindo a atividade do meu cérebro. Se eu associar com uma outra que faz isso, né, e o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central, né, então por mais que às vezes a gente consome o álcool e tem aquela desinibição, né, fala mais, o álcool é sempre depressor, né, e claro, quanto maior a dose de álcool que a gente consumir, né, mais ele vai deprimir o sistema nervoso central. E é interessante que ele atua também por esse neurotransmissor, pelo GABA, ele também potencializa o efeito do GABA. Então a gente vai estar utilizando uma medicação que já está potencializando o efeito desse neurotransmissor inibitório, e o álcool somando esse efeito inibitório. Esse é o grande risco. Então a pessoa ela pode estar utilizando aquela dose habitual, né, que ela utiliza para dormir, só que quando associar com álcool, né, vai ter um efeito potencializado, né, vai estar deprimindo mais o sistema nervoso central. E aí o grande risco é aquele que eu já mencionei, né, eu começar a atingir essa depressão do sistema nervoso central, atingir áreas que controlam funções vitais, né, como a frequência cardíaca e a respiração. Então, né, com alguma frequência a gente vê relatos desse tipo em famosos, né, artistas. A pessoa tomou um calmante, associou com algo e teve uma overdose, né, teve uma parada cardiorrespiratória. É justamente porque é o risco dessa associação. E, e essa associação ela é muito íntima, justamente como eu mencionei, como agem de maneira semelhante no nosso cérebro. Pessoas que começam a usar com frequência, né, essas medicações, quando elas tentam parar, é muito comum as pessoas utilizarem o álcool, né? E o próprio tratamento do alcoolismo, né, para a retirada do álcool, você utiliza essas medicações também para diminuir a abstinência. Então, podem ver como elas são atreladas, né? Elas são substâncias que realmente têm uma ação muito semelhante no nosso cérebro. E tem uso abusivo de benzodiazepínico também, né? Falando em o álcool, etc., não dá para combinar. É uma substância que causa dependência? Deixa eu perguntar ali no chat, vamos ver se o pessoal está nos escutando. Quanto tempo vocês acham que uma pessoa deveria usar essa medicação para dormir? Vamos ver se alguém responde aí no chat. Então, Eu vi que usar tem uns um. alunos meus aí e acho que eles têm que responder. Vamos ver. A professora Marisa aí está cobrando. Então, quanto tempo né, seria indicado o uso desses benzodiazepínicos como hipnótico? Ó, falaram 2 meses. Quem tem outra visão? 30, 60 dias. Na verdade, como hipnóticos, a indicação seria até por um período mais curto, né, de 2 semanas. Então, na verdade, elas são medicações importantes para iniciar né, um tratamento de insônia.
mas não são medicações para uso crônico. E na população o que mais se observa é isso, né? Pessoas que estão há 5, tem pessoas usando há mais de uma década essas medicações. Então, por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele vai se adaptando à ação dessas medicações. Então, o que antes, o nosso cérebro ele tinha um ciclo normal de atividade, de menor atividade, de sono, de vigília, agora todo esse ciclo ele está influenciado por essas medicações. Então, sempre que eu tento parar o uso dessa medicação, eu não consigo dormir bem. Eu fico mais ansioso, fico irritado e não consigo dormir bem. E aí, qual que é o caminho? A pessoa utiliza novamente a medicação, né, e segue usando cronicamente. E esse não é o uso correto, então, do benzodiazepínico, né, principalmente como hipnótico. Ele não é uma medicação para ser usada por meses, anos. Então, essa é uma grande equívoco que, às vezes, até os profissionais da saúde, né, cometem de ficar prescrevendo em excesso essas medicações para dormir. E é claro que você cria um ciclo de dependência. Então, um dos critérios para a gente falar em dependência sempre, para qualquer droga e também para essas medicações para dormir, é um quadro que a gente chama de tolerância. O que é tolerância? É justamente isso que eu estava falando. Nosso organismo ele se adapta àquela substância e ele vai exigindo que a gente use doses cada vez maiores. Então, isso é muito observado em pessoas que usam por muito tempo essas medicações. Começam usando meio comprimido, depois tem que tomar um comprimido, depois aumentam a dose, usam, né, uma medicação mais potente e assim vai indo. Então, é uma escada, né, é um consumo em escalada que a gente fala, e fica, quanto mais tempo, por mais tempo essa pessoa estiver usando essa medicação para dormir, mais difícil vai ser a retirada. Então, que esse é um outro dos critérios que a gente fala de dependência, né? Quando a pessoa ela tenta parar e não consegue, e o organismo ele dá sinais da falta daquela substância, né? Que é a síndrome de abstinência. Isso é muito comum também em pessoas que usam cronicamente essas medicações. Então, e por incrível que pareça, né, é muito interessante, por mais que essas sejam medicações depressoras do sistema nervoso central, a síndrome de abstinência é uma excitação, né? Quando a pessoa para de usar a medicação, nosso cérebro fica super ativo. E aí vem a dificuldade de dormir, vem a ansiedade, né? E aí, normalmente, é que as pessoas recorrem ao uso novamente do benzodiazepínico, da medicação. Pode ver que a gente vai criando um ciclo, né? Que a própria medicação é a forma de aliviar a abstinência da falta dessa medicação. E pensando assim, isso aqui foi uma pergunta que mandaram pra gente. Hoje a gente abriu uma caixinha de perguntas ali nos stories e perguntaram pra gente o seguinte: né, para você comprar um benzodiazepínico, né, um hipnótico, você precisa de um receituário médico. Mas, por exemplo, existem pessoas que acabam usando, por exemplo, antistamínicos de primeira geração, por exemplo, a dexclorfeniramina, quem use. Mas assim, qual que é o princípio? Por que ele também funcionaria como um hipnótico? Então, antihistamínicos, né? Quem já teve que usar um antihistamínico, né, por alguma situação, sabe que o efeito colateral dele, então a pessoa teve alguma, né, uma alergia, alguma coisa do tipo, né, consumiu alguma coisa que tem alergia, é muito comum ter que usar um antihistamínico. E a gente sabe que quando usa esse antihistamínico, como efeito colateral vem o sono, né, vem a sedação. E essas medicações, inclusive, assim como o álcool, né, que você me perguntou, devem ser, são contraindicadas para serem utilizados junto com medicações para dormir. Né? Então, na verdade, todos os depressores do sistema nervoso central, então o antistamínico, o álcool, opioides, né? Então, se alguém está fazendo algum tipo de tratamento para dor com algum opioide, também não pode associar, né, com essas medicações para dormir, sob o risco dessa questão de diminuir muito a atividade do sistema nervoso central. Então, o princípio do antistamínico é esse, né?
Ele vai atuar sobre receptores H1 para histamina e que causam essa sedação. Inclusive, tem alguns antidepressivos que têm esse efeito antihistamínico, né? Antidepressivos que a gente chama de primeira geração, como nortriptilina, esses antidepressivos tricíclicos, eles também bloqueiam esse receptor de histamina e também causam sono, né? Então, se alguém, né, que está nos ouvindo aí já utilizou um antidepressivo dessa classe, como amitriptilina, nortriptilina, já sentiu esses efeitos da sedação, né? Então, eles causam sono mesmo. Até a amitriptilina tem sido usado, né, como uma opção ao uso dos hipnóticos, né, para indivíduos que têm insônia, né? O que muitas vezes acontece, né, é que essa insônia ela pode ser consequência de um transtorno de ansiedade. Uhum. Então, e cada vez mais se utilizam antidepressivos para o tratamento de transtornos de ansiedade. Então, se a pessoa tem transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, né, são tipos de transtornos que hoje em dia se utiliza muito antidepressivo para o seu tratamento, né? E, na verdade, se a pessoa tem algum desses transtornos de ansiedade, é muito comum, né, como sintoma, a insônia, né? Então, à medida que você vai fazendo o tratamento do transtorno de ansiedade, a pessoa vai melhorando da questão da ansiedade, obviamente que isso também vai impactar no sono da pessoa, vai melhorar o sono, né? Então, existe essa relação muito muito próxima, né, entre a questão da ansiedade e da insônia. Nesse sentido, né, aproveitando que você comentou de transtornos de ansiedade, depressão, isso é algo que você vai trazer, né? Vai abordar naquela imersão, que é a nossa primeira parceria aqui, sobre a farmacologia, né, terapia, o que acontece na fisiopatologia e na farmacologia dos antidepressivos, ansiolíticos também, né? Isso, né, o convite que vocês fizeram aí, eu fiquei super feliz, né, super honrado. A ideia dessa imersão em neuropsicofarmacologia, porque mesmo na área acadêmica, né, dentro da universidade, a gente vai tratando esses assuntos de maneira separada, né? Então, parece que é tudo uma caixinha separada do nosso cérebro. A ideia da imersão é começar a lidar com esses assuntos de maneira integrada, né? A minha visão é sempre que, se a gente quer entender a psicofarmacologia, como age um medicamento no nosso cérebro, a gente tem que entender um pouco como funciona o nosso cérebro. Então, antes de mais nada, é fundamental a gente entender um pouco sobre neurotransmissores, sobre áreas do nosso cérebro, entender que, né, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, doenças neurodegenerativas têm um componente neurobiológico, ou seja, tem algo, né, que está alterado no sistema nervoso central. E a partir do conhecimento dessa alteração fica mais lógico, né, fica mais intuitivo entender como agem as medicações. E aí, a ideia dessa imersão é isso, né? As pessoas entenderem por que um antidepressivo ele pode aliviar a dor, por que um antidepressivo, né, pode ser usado para tratar um transtorno de ansiedade, né? E também porque muitas vezes até um antidepressivo, como fluoxetina, pode piorar o sono, né? Então, a gente falou de alguns antidepressivos que causam sonolência, mas existem outros que, pelo contrário, podem inibir o sono. Então, essas são assim algumas das ideias, né, que você me desafiou ali. A ideia é trazer um pouco isso, tentar integrar nesse curso de imersão em neuropsicofarmacologia, integrar um pouco esses conhecimentos. Voltando agora, então, aos benzodiazepínicos, né, falando... Você comentou né, perguntou aqui para o pessoal qual é o tempo ideal de uso, né? E quais são os maiores problemas, tipo, de uma pessoa que usa esse medicamento aí por anos, até a Jéssica, se eu não me engano, não sei o nome, comentou ali que ela conhece uma pessoa que usa desde os 7 anos de idade. Qual que é a complicação, os problemas associados do uso crônico dessas substâncias? Isso. Sempre quando a gente fala assim de consequências, a gente tem que lembrar que são vários fatores que vão influenciar, né? Desde o tempo que a pessoa está usando, a dose que a pessoa está utilizando
e fatores individuais, por exemplo, a idade, né, a sensibilidade. Hoje em dia a gente vê muitos idosos utilizando essa medicação. Então, uma consequência marcante para idosos que utilizam essas medicações para dormir é a piora da cognição, a piora da memória. Então, esses idosos começam a ter lapsos de memória e tem casos, inclusive, de desenvolvimento de quadros de demência, né, que até são confundidos, existem erros de diagnóstico com a doença de Alzheimer. Então, tamanho é o comprometimento da memória que essas medicações podem gerar a longo prazo uma pessoa idosa. Mas além desse, então, aspecto da memória, é muito associado também comprometimento de movimentos finos, né? Então, isso pode ser algum risco. Se a pessoa é um motorista, né? Tem muitos casos de acidente de trânsito causado por benzodiazepínicos, por essas medicações, porque elas, né, interferem com reflexo, com movimentos finos. Se a pessoa trabalha numa indústria, mexe com a máquina, isso pode, né, interferir. E um efeito assim que é bastante relatado com o uso crônico é que a pessoa ela desenvolve o que seria uma anestesia emocional, né? O que é isso? A pessoa ela perde a capacidade de reagir aos estímulos da vida, né? Do que está acontecendo na sua vida. Então, às vezes a pessoa ela está com problemas familiares, né, foi demitida do seu trabalho e a pessoa parece que ela fica anestesiada, ela não tem um poder de reação, justamente porque são medicações que estão, né, cronicamente deprimindo o funcionamento do sistema nervoso central. Então, essas são algumas das ações, assim, dos efeitos, digamos, que são mais comuns, né, em pessoas que usam por longos períodos. E tem estudos muito interessantes que até falam que pessoas que usam essas medicações, né, durante muitos anos têm um gasto enorme, né, com consultas, com exames, claro que muitas vezes com a própria medicação, mas então existe até um impacto econômico, né, assim, da pessoa, desempenho no trabalho, né, então tem um impacto, assim, profissional e econômico também super importante. Uhum. Aqui, né? Talvez você vai explicar, talvez não, com certeza você vai explicar melhor isso na imersão, mas dentro da classe desses hipnóticos, nós temos os benzodiazepínicos, certo? E tem uma classe nova ali que tem, por exemplo, o Zolpidem, que hoje ele é Isso, o queridinho, né, de muita gente para dormir. sim. E aí, nesse sentido, eu estava pensando aqui, o quanto que. E hoje em dia, né, o Zolpidem, na verdade, ele nem é naquela lista da Anvisa, ele nem tá na mesma. Naquela mesmo controle lá da Anvisa, por exemplo, né, que é na receituário da lista B, se eu não me engano, o Zolpidem vai para C até 10 miligramas. E aí a principal diferença entre eles, assim, é que, por exemplo, se você usa lá um clonazepam para dormir, no outro dia você fica meio ali lento, justamente nesse processo que você falou aí, né? Demora para reagir para situações. E diferente se você usar o Zolpidem, por exemplo, né? O Essas Zolpidem ele não mensagens dá. aí Essas mensagens aí é do meu irmão. Ele tá usando o perfil da esposa para ficar mexendo comigo aí. Ah, é, eu fiquei ali que fosse alguém. Não, essa questão é super interessante. Primeiro, eu acho que é super legal assim, a gente ver isso por um contexto histórico. Por exemplo, os benzodiazepínicos, eles são, né, são medicações super antigas. São medicações que começaram a surgir na década de 60. Então, a gente tem, né, há 60 anos o uso dessas medicações. E quando elas surgiram, elas vieram justamente para substituir outras medicações, que eram os barbitúricos, né, que eram medicações assim que tinham um risco de overdose, de parada cardiorrespiratória até maior. Então, quando surgiram os benzodiazepínicos naquela época, eram consideradas medicações super seguras, né? Então, que não causariam dependência, não teriam risco de overdose. E ao longo da prática clínica, né, ficou evidente que não, né, que existem também, e é claro que é importante a gente sempre falar que dentro dos benzodiazepínicos
existem algumas diferenças também, que é principalmente com relação à cinética, né? Quanto tempo essas medicações ficam no nosso organismo? Então, existem medicações, óbvio, e essa talvez seja uma das vantagens do Zolpidem, né? Quer dizer, são medicações que têm um efeito super rápido e que têm um tempo de meia-vida, ou seja, são eliminados do nosso organismo rapidamente, né? Então, seria aquela forma de evitar um efeito ressaca no outro dia, né? A pessoa vai usar uma medicação para dormir, mas no outro dia pela manhã, ela não quer acordar sob efeito ainda daquela medicação. Então, então essa é uma das características do Zolpidem. E existem alguns benzodiazepínicos que fazem isso, né? Tem uma meia-vida, um tempo que fica no nosso organismo super curto, né? Como o midazolam, o bromazepam, são medicações que têm esse perfil. Já o Rivotril, o diazepam, são medicações que têm um efeito longo, né? Podem ficar no nosso organismo até uma semana. Então, é claro que se eu estou com uma medicação que fica tanto tempo no meu organismo, é muito mais provável que eu tenha esse efeito ressaca, né? Esse efeito de no outro dia pela manhã acordar, mas ainda está com sono, a minha função cognitiva não funcionar tão bem, entendeu? Então, essa é uma característica. Tem Estou duas com a família em perguntas peso. ali. Primeiro, se a Loli pode tomar esses remédios. E a A outra, Loli, quem é a Loli? a Loli eles estão tirando um sarro aí com a minha mãe, que é a Lori, que eu acho que também está assistindo aí. Ah, Aí, eu não sei se a minha mãe toma essas medicações. Bem que ela toma muito chimarrão, né? Ela é lá do Rio Grande do Sul, toma muito chimarrão, e chimarrão tem cafeína. Então, mãe, antes de tomar essas medicações, para de tomar tanto chimarrão à noite, né? Que aí já vai, já vai melhorar o seu sono. até era algo que eu ia comentar, que quando você falou da cafeína, né, que muita gente não pensa que cafeína só tá no café, né? Mas tá no chá, tá na Coca-Cola, tá nos No energéticos, chocolate. É. chocolate, muita coisa, né? Mas o Gabriel ali fez uma pergunta, talvez pode ser até ser uma experiência dele, que por que que quando uma pessoa toma o Zolpidem e já não vai dormir, ela começa a ter alucinação e tudo mais? Quer dizer, como eu falei, é uma medicação que vai ter um efeito super rápido. 15, 20 minutos você, né, usou essas medicações. Então, por isso que eu falo, né, que elas funcionam realmente como uma muleta para o nosso sono, né? Uma vez que você tomou essa medicação, ela já vai, elas rapidamente alcançam o nosso cérebro e já começam a deprimir, né, áreas do sistema nervoso central. Então, se você usou essa medicação, né, e por algum motivo você tem que abrir o seu computador, trabalhar, fazer alguma outra atividade, você desistiu e quer ver um filme naquele momento, uma série, né, a medicação já está atuando no seu cérebro, já está deprimindo, né? Então, realmente, elas acabam sendo, tendo esses efeitos em função dessa velocidade, né, em função da velocidade do efeito no nosso cérebro. Legal. E uma última consideração aqui a respeito dos benzodiazepínicos, e se a pessoa, né, recebeu ali a orientação de utilizar um benzodiazepínico como hipnótico, vai utilizar por um tempo curto, como que ela deve fazer a interrupção do tratamento? Essa, né, assim, sempre quando a gente fala em psicofarmacologia, nesses tratamentos de longo prazo, esse é um tabu, né? As pessoas, e hoje em dia, imagino que uma vez que você entrou numa medicação tarja preta, você tem que usar pelo resto da vida, né? Isso, em algum momento, o ideal é que seja feita uma tentativa de retirada dessa medicação. Eu costumo falar assim, que a medicação, ela não resolve a causa. Então, se a causa, você tem que primeiro identificar a causa da sua insônia, né? Claro, se é uma alteração neurobiológica, agora, como eu mencionei, tem muitas vezes que é o nosso estilo de vida. Então, se eu não melhorar, se eu não alterar esse estilo de vida, né, mexer com esse padrão de higiene do sono, eu nunca vou melhorar do meu sono. Inclusive, tem uma característica, né, que às vezes as pessoas não sabem, é que o uso
crônico dessas medicações para dormir pioram a longo prazo o nosso sono, né? Porque existe uma fase, o nosso sono ele é dividido em fases. E o ideal seria que uma medicação para dormir reproduzisse toda essa fisiologia do sono. Então, mas não é o que acontece. A pessoa até dorme 8, 9, 10 horas, mas a fisiologia do sono ela é alterada. E por isso que as pessoas que usam a medicação para dormir, no outro dia elas acordam muitas vezes cansadas, com dores musculares, e aquele problema da memória que eu falei, justamente porque essas medicações a longo prazo, né, elas vão alterando essa fisiologia do sono, né, e gerando mais problemas ainda no nosso sono. Então, por isso que a longo prazo elas não são indicadas. E aí a questão da retirada que você perguntou. Não existe não existe uma medicação que você vai usar para retirar elas. Então, o que se faz? A gente chama de uma retirada gradual, né, ou muitas vezes utilizado o termo de desmame. Né? Você vai ter que retirar aos poucos essa medicação para dormir. Quanto tempo? A gente fala que, em média, né, você vai retirar 1/4 de dose por semana. Ou seja, você só vai parar de usar essa medicação depois de 1 mês, tem casos até de 6 meses. Né? Como eu falei, quanto mais tempo você está usando a medicação, quanto maior a dose que você usa, maior vai ser o tempo necessário para você retirar com segurança essa medicação e não ter aquela síndrome de abstinência. Então, né, eu não recomendo aqui a ninguém, né, se está usando essa medicação e agora, né, ficou um pouco com receio de um dia para a noite parar de usar a medicação. Né? A pessoa vai ter uma síndrome de abstinência, não vai conseguir dormir direito e vai dizer, bom, aquela live não serviu para nada, né, eu vou voltar a usar a minha medicação. Então, isso tem que ser feito com acompanhamento médico, né, ou com psicólogo. É muito importante, até nessa retirada gradual, né, uma psicoterapia junto. Como eu mencionei, muitas pessoas, quando estão parando de usar a medicação para dormir, começam a beber. Tem muitos relatos desse tipo. Né? Como eu mencionei no início, o álcool atua no nosso cérebro de maneira muito parecida com essas medicações. Então, a pessoa vai substituindo. Vou tirando a medicação para dormir, mas vou começando a beber mais. E, aos poucos, eu posso estar trocando uma dependência por outra. Então, a retirada ela tem que ser nessa velocidade, lenta. Né? Então, é somente assim que eu vou conseguir tentar ficar livre dessa medicação. Sempre que eu tentar parar abruptamente, eu vou entrar numa abstinência, né, eu vou ter dificuldade para dormir, vou ficar irritado e vou usar a medicação. Então, vai ter essa dificuldade, né, em parar. Então, essa seria a melhor abordagem, né? Uma retirada lenta e gradual dessas medicações. Achei interessante o comentário que você fez, que eu vi essa live e vou parar de tomar, mas na verdade a gente, né, o nosso objetivo aqui também não é falar que benzodiazepínico não funciona, muito pelo contrário, né? Tá. É um medicamento que está há tantos anos no mercado justamente por ser efetivo ao que ele se propõe a ser. Que a gente está discutindo como otimizar e como deveria ser, né, a farmacoterapia ideal para quem faz o uso desses medicamentos, né? E É aí, verdade, quer dizer, é claro, eu tenho essa visão, né, do benzodiazepínico, da Ritalina, que também tem muito tabu, né, em cima da Ritalina. Quer dizer, a partir do momento que você tem medicações que estão há décadas no mercado, né, que estão há décadas sendo usadas pela população, já se tem um excelente conhecimento sobre elas. O que a gente tem que fazer é que esse conhecimento chegue nas pessoas, né, e as pessoas consigam utilizar essas medicações, primeiro com indicação clínica correta, como eu mencionei. Então, muitas vezes, a pessoa talvez não precisaria estar usando essa medicação, né, algumas estratégias não farmacológicas seriam possíveis, e caso ela tenha que usar, fazer o uso correto, né, tentando evitar essas associações que eu falei com outros depressores, em algum momento, se for interromper o tratamento, interromper de maneira gradual. Então, né, todos esses conhecimentos são importantes. inclusive, teve um comentário aqui perguntando sobre o uso de fitoterápicos para ajudar a dormir.
Exato, né? Existem hoje em dia, né, várias estratégias, além dessas medicações. Bom, primeiro a gente sempre tem que deixar claro, né, que né, a gente que vem da academia sabe muito disso. Às vezes as pessoas usam o fitoterápico com o argumento de que, eu não gosto de nada químico, né? Então eu não gosto de nada químico no meu corpo, então eu vou usar um fitoterápico, porque da planta é natural. Eu costumo dizer que não existe nada mais químico que um fitoterápico, né? Porque ali existe uma associação de centenas de substâncias. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender bem quais são as substâncias presentes naquele fitoterápico. Obviamente, se elas vão ser utilizadas para induzir sono, vão ter algum efeito depressor sobre o nosso cérebro. Então, os mesmos princípios que eu falei, de tentar evitar a associação, né, entre o uso de depressores, isso vale para o fitoterápico também. E também a gente tem que ficar atento que tem muitos fitoterápicos que interferem com a função do nosso fígado. Isso é super interessante. Em psicofarmacologia, muitas vezes a gente pensa que todas as ações, todas as interações estão no cérebro. E não. Muitas vezes uma medicação pode interferir com o efeito de um antidepressivo, de uma outra medicação que eu estou usando para diabetes, para hipertensão, atuando bem longe do seu sítio de ação, atuando, por exemplo, no fígado, mexendo com o metabolismo de substâncias. Então, a gente tem que ter, assim, essa noção. Existem fitoterápicos, né, podem ser utilizados, mas a gente tem que ter essa visão de que, né, ter o conhecimento sobre eles, risco de possíveis interações, acho que tudo isso a gente tem que ter esse uso controlado, né, seguro também desses Não é produtos. porque é planta que é natural que é isento, né, de riscos. Bom, como quando a gente fala de algo que a gente gosta, o tempo voa, a gente tem que ir só mais 5 minutinhos antes que o Instagram encerre a nossa live, assim, do nada. Então, assim, eu queria aproveitar que a gente criou esse momento aqui para falar sobre isso e dizer que o quanto que a gente está muito feliz, né, do professor Rui ter topado essa imersão aqui com a gente. Eu estava pensando aqui no seguinte, então, visto que tem bastante perguntas, se por acaso a gente cair aqui, né, encerrar a live em 1 hora, a gente poderia voltar e ficar mais uns minutinhos para tentar responder todas essas perguntas. Eu não sei se o Rui está disponível, mais uns minutos aí? Sim, claro. Então, beleza, então vamos falando aqui, aí se por acaso o Instagram cortar a gente volta, né, eu começo uma outra, aí a pessoal entra aqui de novo para responder, tá? Então, assim, a gente ficou muito contente, né, do Rui ter aceitado essa nossa ideia aqui dessa imersão em neuropsicofarmacologia. E a ideia que ele falou aqui agora, né, de Abraço, entender o William. sistema nervoso Abraço aí para central como você. um todo. Mas então, assim, vamos responder ali a pergunta da Veblanes, que perguntou sobre a ingestão de óleos essenciais. O que você Essa é acha? minha comadre. Essa é minha comadre, a Vanusa Landes, que é farmacêutica, então eu não posso, né? Então, hoje tem muita pesquisa, né, com essa questão de óleos essenciais. Na verdade, eu vejo que essa via, né, é super pouco explorada, a via intranasal. No laboratório, a Marissa sabe que a gente tem vários projetos de pesquisa, de mestrandos, doutorandos, que tentam explorar essa questão da via intranasal para administrar substâncias que vão atuar no nosso cérebro. Quando a gente utiliza um óleo essencial ou administra algo pela via intranasal, isso é uma porta de entrada riquíssima no nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro tem uma proteção chamada de barreira hematoencefálica, né? Uma barreira que impede o livre acesso de qualquer substância ao nosso cérebro. Mas quando a gente utiliza a via intranasal, a gente consegue burlar essa barreira. Então, as substâncias chegam no nosso cérebro. Tem trabalhos, Vanusa, até inclusive, que eu acompanhei agora com odores de cafeína. Não para dormir, mas pelo contrário, para estimular. Então, a gente sabe que... Odores de café, perdão. A gente sabe que a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, só que a pessoa, quando consome o café,
antes é muito comum ela, né, o odor do café já vem no nosso. E tem estudos agora, do Instituto Dora, inclusive, que mostram que o odor do café, dependendo das combinações desse odor, né, ele vai ter um impacto diferente no nosso cérebro. Então, fantástico, né, essa sua pergunta. E, claro, assim, o uso dessas outras abordagens, né, óleos essenciais, fitoterápicos, ele vai depender muito, muitas vezes eles vão ter esse efeito relaxante que a gente estava mencionando, né, o quanto eles vão estar interferindo sobre a própria ansiedade, né, o relaxamento da pessoa, e isso também facilitando o sono. Teve uma pergunta bastante diferente ali sobre a orexina e o tálamo, que essa orexina seria o interruptor do sono no cérebro. Quer dizer, esses neurohormônios, né, o que a gente associa mais com, né, esse interruptor do sono é a própria melatonina, que também, né, a gente sabe que então tem uma produção circadiana bem estabelecida, né, e aí com o aumento da produção sempre da melatonina à noite, isso é um sinal, né, para o nosso sono. E caiu em moda, né, a gente sabe que é muito utilizada a melatonina. E na verdade, assim, ela vai ter algumas indicações, né, principalmente essas pessoas que viajam bastante, que sofrem daqueles jet lags, né? Então a pessoa chegou num outro local, tem um fuso horário enorme, melatonina funciona muito bem para isso, para reequilibrar essa questão do sono. Então pessoas que estão com sono muito diurno, né, insônia noturna, então a melatonina funciona. Então ela funciona dessa forma também. E a orexina provavelmente, né, vai estar dentro desses hormônios hipotalâmicos que modulam o nosso sono, né? Então, eu não sei, assim, grandes detalhes a mais, né, teria que dar uma estudada, mas basicamente é isso. Claro, aparentemente, se você está atuando sobre um neurohormônio, né, você pode estar, talvez, mimetizando um pouquinho mais o que seria fisiológico, né, ao contrário de usar uma medicação que vai lá deprimir o seu cérebro, né, então você talvez estimulando uma substância aí, um neurohormônio, você consiga, né, uma resposta, digamos, mais fisiológica. Então, aqui, para a gente ir encerrando, são 9 horas agora, não sei se o Instagram deixou a gente se prolongar aqui, mas eu queria aproveitar e pedir um pouco para o Rui comentar o que você vai trazer, assim, o que você vai abordar nessa imersão que a gente vai oferecer para as pessoas. Bom, a ideia ali é um curso de 2 dias, então, dias 13 e 4 de dezembro, foi o que a gente agendou, né, Marisa? No período da noite, são 2 dias de 4 horas. Então, é um curso no total de 8 horas. Então, realmente é uma imersão, né? São 8 horas que a gente vai estar falando sobre esses temas. Nesse primeiro momento, eu pensei de a gente abordar justamente essas medicações antidepressivas. Só vou te interromper um pouquinho aqui, ó. Faltam 20 segundos. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar esse e abrir o outro e a gente fala só sobre a imersão. Você pede lá para participar igual, tá bom? Tá bom, agora aprendi. Tá bom.